Pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Boa tarde, né? Barra boa noite aí, a gente não sabe 6 horas, se é tarde, se é noite, enfim. Bom, vamos lá começar a nossa live de hoje. Primeiramente, prazer. Meu nome é Valton, eu sou o atual diretor de capacitação de pessoas aqui da, da Financiel, que é a Liga de Mercado Financeiro da, da, da Escola de Engenharia de Lorena, da USP. É, Hoje, ele é um dia muito especial, tá, pessoal? Tem vários motivos para hoje ser um dia muito especial. O primeiro é que a gente tem um convidado, barra parceiro muito especial aí, que é a Turim, um multifamily office, de que já já eu vou falar um pouquinho mais dele para vocês. E segundo, porque hoje vai começar as nossas atividades da nossa primeira edição do Financial Invest Challenge, tá, pessoal? Vai ser um challenge, tá sendo, na verdade, né, que já começou um challenge criado pela Financial, um challenge relacionado à área de Asset Management, e que vai rolar pelas próximas 3 semanas, tá, pessoal? Espero que vocês estejam tão animados quanto eu tô. E, bom, falando então sobre o que a gente vai fazer hoje, quem é o nosso convidado, enfim. Hoje a gente tem como convidado a Turim, hoje o João Melo está representando a Turim, e eles vão conversar um pouquinho com a gente sobre a seleção de gestores, tá, pessoal? Para dentro de um escritório de multifamily office. E vale lembrar, pessoal, que a Turim é o multifamily office pioneiro aqui no Brasil. Isso traz uma satisfação, um peso enorme para a gente aqui da Financial em estar recebendo vocês, viu, João? Então, já de antemão, gostaria de agradecer a sua participação aqui, a participação da Turim. E, pessoal, antes de passar a bola para o João, queria lembrar vocês aí que, caso vocês tenham dúvida no decorrer da apresentação, vocês podem mandar aí no chat do YouTube mesmo. A gente está com uma equipe aqui para pegar essas perguntas e aí no final, na parte de perguntas e respostas, a gente faz elas, tá bom? Então, João, é contigo. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado a proposta, enfim, de estar aqui com a gente e que a gente tenha uma ótima apresentação, viu? É contigo aí. Gente, eu agradeço aqui a oportunidade de estar falando com vocês, de estar aqui representando a Turim. Acho que é uma satisfação enorme poder contar um pouco para vocês sobre um pouco do nosso dia a dia aqui, do meu dia a dia, na verdade, né? Faço parte da área de análise aqui. Fico especificamente cobrindo os gestores da nossa carteira, tanto na parte local quanto na parte offshore, que é uma parte importante das nossas atividades. E eu preparei esse material aqui para a gente, acho que passar. O material está bem extenso, já tinha até comentado antes, mas assim, a ideia é passar pelos pontos principais aqui, deixar isso da maneira mais dinâmica possível, e aí a gente vai deixar também, acho que, uma sessão no final para perguntas e respostas, que eu imagino que, dado o volume de conteúdo aqui, a gente espero ter algumas perguntas aí no final, mas a ideia, acho que o cronograma hoje é um pouco disso, tá? Então, começando acho que antes de mais nada, né, não sei o quanto o público já é familiar com a Turim, é sempre importante a gente passar um pouco sobre os nossos princípios e filosofias, né, na parte não só de seleção de gestores, mas principalmente os pontos que a gente acredita que são pilares ali do nosso processo de investimento, tá? Então, assim como investimento em empresas, assim como investimento em qualquer outra coisa, tudo se trata de pessoas, né? A nossa seleção de gestores, isso não é diferente, a gente está sempre buscando investir com gestores e times excepcionais, tá? Isso a gente vai ver ao longo do tempo aí da apresentação, mas assim, a gente sabe que performance, eventos de mercado, né, a própria sazonalidade do mercado, ela vai e vem. Você ter uma visão de longo prazo, né, e o relacionamento, e ter convicção de que você está investindo em gestores e times excepcionais, é a única maneira de você conseguir navegar esses diferentes ciclos de mercado, diferentes momentos que o fundo provavelmente passa ao longo da sua trajetória, tá? A gente sempre busca gestores que tenham um foco na preservação de capital, né? Acho que olhando para um horizonte de tempo de longo prazo, a preocupação número 1 tem que ser sempre não perder, né? Acho que essa é a regra número 1. E a gente consegue ter um alinhamento de que, com foco na preservação de capital, que é um dos pilares importantes aqui, fundamentais dos nossos valores aqui na Turim,
a gente consegue alinhar isso com o gestor e garantir que a gente vai ter um relacionamento de longo prazo. Tá? A diversificação é um ponto muito importante na história da Turin, tá? Dentro do nosso quadro de seleção de gestores, isso não vai ser diferente. Então, a gente busca tanto diversificação geográfica quanto por classe de ativo. Tá? Então, desde o início, a gente sempre foi grandes investidores de ativos globais, a gente nunca ficou preso ao Brasil. Tá? A gente tem nossos escritórios em Londres, que são parte importante desse pilar, mas isso sempre foi um ponto importante da história da Turin, desde do início da nossa trajetória, no início dos anos 2000. E assim como, acho que para cercear ali um relacionamento de longo prazo e o foco em pessoas, né, acho que é importante a gente ter transparência, né, tanto de como o gestor pensa em filosofia de investimento, como ele pensa em seleção de ativos, na seleção das pessoas que vão compor o time. A gente acredita que a gente ter total transparência sobre esses principais pontos, a gente conseguir comunicar isso bem para os nossos clientes, é um dos pilares também fundamentais aí do nosso framework para a seleção de gestores. E acho que, por último, mas não menos importante, a parte de independência e imparcialidade. A gente não é ligado a nenhuma instituição financeira, né? A gente é um dos poucos multifamily offices que se restaram aí, que somos completamente independentes. Então, tudo que a gente recebe de comissão ou de rebate dos fundos, a gente reverte para o nosso cliente. Então, com essa maneira, a gente consegue garantir de que todas as escolhas serão sempre baseadas nas melhores opções possíveis, e não porque vai ser, enfim, aquilo que vai dar mais remuneração para a gente, mas não necessariamente vai ser melhor para o cliente. Isso a gente não corre nunca o risco de estar embutido nas nossas escolhas aqui de ativos. Tá? Falando um pouco de processo, a parte aqui, acho que é importante, que isso aqui, ele baseia o big picture da nossa seleção de gestores. Tá? Então, é muito importante, a gente, até vou passar por isso depois, mas uma das coisas mais importantes na seleção de gestores é você ter uma rede de relacionamentos muito ampla, tá? Não só no Brasil, mas também acho que em outras regiões geográficas, para você conseguir saber, estar sempre atento sobre quais são o que está acontecendo no mundo dos hedge funds lá fora, o que está acontecendo na indústria local aqui, se tem algum analista importante saindo de alguma gestora para indo para uma outra, se tem alguém que faz parte do core ali, né, do centro do processo de investimento de um fundo, e esse cara está saindo, isso pode ser algum sinal amarelo ali para a gente ter que rever e repensar as alocações, e até como também descobrir as novas oportunidades. Né? Então, tem um cara aqui que tem um papel importante dentro de uma gestora, ele está saindo para poder, por causa de algum motivo específico, ele está saindo para montar o fundo dele, onde ele vai ter mais voz ativa, onde ele vai ter mais participação no processo de investimento. Isso pode ser uma oportunidade da gente conseguir alocar com um gestor menor, mais ambicioso, que esteja num momento ali, de repente, diferente um pouco do outro fundo que ele estava. Tá? E aí, acho que a Wigmore Association, olhando um pouco mais para o nosso braço internacional ali, na parte dos fundos offshore, é um braço, um pilar importante disso. Tá? A Wigmore Association é uma associação, tá, de multifamily offices que compartilham dos mesmos valores, né? Então, independência, cliente em primeiro lugar, não ser, obviamente, afiliado a nenhum banco, nada do tipo. Então, esses são alguns dos valores que fazem parte da Wigmore Association, e a Turin faz parte disso. Tá? São 6 ou 7 family offices pelo mundo, em cada regiões geográficas ali, e isso sempre tem sido ali uma parte importante que ajuda a gente a fazer, identificar e, enfim, estar sempre atento ali dos principais acontecimentos e desdobramentos dos mundos hedge funds. Tá? Mas, dito isso, assim, dada a sua rede de relacionamento, que é algo que se demora para construir, e, enfim, também tem um trabalho extra ali de você fazer a manutenção dessa rede de relacionamento, toda a parte de hedge funds, ela tem, acho que é quebrada ali, de fundos e hedge funds globais, ela é quebrada em 2 principais passos. Tá? Primeiro, uma avaliação quantitativa, acho que é bem straightforward, né? Olhar bem direto ali, olhar a performance, como é que tem sido o crescimento do AUM, olhar
atributos de risco, atributos de diferentes janelas de horizonte, de tempo. Isso é um ponto importante ali, geralmente o primeiro passo que a gente dá quando a gente está começando a análise de um fundo. E o segundo passo, e mais importante, obviamente, é a avaliação qualitativa, né? Quem são as pessoas, por onde passaram, quem faz parte desse time, já trabalharam juntos ou não trabalharam juntos, como é que é distribuída a sociedade dentro dessa gestora, como é que é a remuneração, como é que é o alinhamento desses profissionais, quem que é o auditor, quem são os principais provedores de serviço, né? E acho que eu diria que, passada a parte quantitativa, ela acaba sendo a parte mais fácil e onde a gente gasta menos tempo, tá? A parte qualitativa, sem sombra de dúvida, é onde a gente vai tomar a decisão final de investir ou não, tá? De continuar o processo de diligência ou não. E aí, no final das contas, acho que isso está muito baseado naqueles princípios e filosofias que eu tinha comentado no início, que está sempre mirando relacionamentos de longo prazo, né? Assim como você vai fazer um investimento numa empresa, você está buscando sócios, né, para você ter a sua trajetória ali e poder caminhar por um bom período de tempo junto. A parte de fundos não é diferente, tá? Você ter ali liquidez, seja mensal, seja trimestral, enfim, anual, qualquer coisa do tipo, é só um fator, mas a gente está sempre olhando para relacionamentos de longo prazo, tá? E aí, como todo boa partnership, né, que é o caso da Turin, a gente sempre vai tomar as nossas decisões em um comitê de investimento, né? Eu sou o analista, um dos analistas, né, da parte de fundos aqui da Turin, mas todas as decisões e o case é apresentado para um comitê de investimento, onde estão os sócios da gestão aqui, onde a gente consegue discutir as coisas sempre da maneira mais imparcial possível, né, com alguém que acompanhou o processo de diligência, alguém que não está tão por perto e está vendo aquelas informações da primeira maneira, e a gente só vai tomar a decisão de investimento uma vez que todos os membros do comitê tiverem 100% de conforto, né? Sempre se tiver alguma coisa faltando, alguma coisa que não ficou claro, ou queira ter mais visibilidade, a gente volta com a gestora e faz todo o processo, enfim, vai por todas as perguntas que não foram sanadas até o momento, tá? Se não tem, uma vez que todo mundo estiver confortável, né, e confiante das informações, a gente acaba fazendo investimento, tá? Então, essas são as linhas gerais, tá? Eu acho que é importante a gente gastar mais tempo aqui na parte de filosofia, a parte de processo. E aí, começando, acho que agora sim, passando sobre cada um desses pontos, o contato inicial, né, como eu tinha comentado ali, é muito dependente da nossa rede de relacionamentos, tá? Ela pode se dar ali de principais duas maneiras, né? Ou de uma maneira ativa, né, quando a gente, o fundo ter se destacado por performance, ter ficado no quartil superior ali do nosso monitoramento da indústria, a gente vai atrás, se a gente não conhecer o gestor, a gente faz um primeiro contato. Se a gente já conhecer e a gente tiver vetado investimento por algum ponto que tenha ficado não tão claro para a gente no passado, a gente revisita, tá, o caso, entende onde é que, se aquilo mudou, enfim, se essa boa performance de curto prazo pode ser algo mais estrutural, tá? É sempre um processo constante de procura, né, e monitoramento, tá? E aí a segunda maneira que a gente pode fazer o sourcing, né, que a gente pode fazer a busca de novas opções de investimento, é a parte passiva mesmo, tá? Que, enfim, algum fundo que é parceiro nosso e acabou indicando um outro conhecido dele que está, enfim, montando uma gestora nova, ou que, enfim, a gente talvez não conheça e pode fazer a apresentação para a gente, né? Pode ser até um cold call, assim, o número que a gente recebe aqui de enfim, pessoas montando um projeto, pessoas querendo apresentar para a gente um fundo, buscando parceiros para começar esse projeto. É uma quantidade enorme, tá? Mas acho que essas são as duas principais maneiras, tá? E aí acho que a maneira mais óbvia, que uma terceira que não é tão frequentemente, mas acho que a maneira mais óbvia e mais rápida de a gente acabar fazendo investimento é o que a gente chama dos spin-outs, tá? São gestores analistas que estavam fazendo parte de um outro fundo do qual a gente tem relacionamento já há algum tempo. Ele acaba saindo para formar a própria gestora, né? Seja por qualquer ponto específico ali que possa ter levado essa decisão dele. Mas aí a gente já tendo um conhecimento sobre o analista, a gente tendo referências, a gente tendo um pouco conhecendo o background, o estilo de gestão que ele quer imprimir na nova gestora, geralmente é o caminho mais rápido aí para a gente conseguir fazer o investimento, tá?
Isso aqui talvez esteja um pouco pequeno para quem está assistindo, tá? Mas eu vou explicar que é só um mapeamento que eu fiz aqui da indústria local, né? E onde geralmente teve ali a melhor maneira de você identificar o estilo de gestão e de como cada uma dos fundos deve, enfim, se aproximar ali de acordo com o seu background, tá? Então aqui as bolinhas pretas são as tesourarias, tá? Aqui são na história aqui do Brasil foram onde saíram as principais assets, gestoras, né, ao longo do tempo, né, ao longo dos últimos 30 anos, aí, 20, 30 anos, foi a principal geração de formação de talentos, né, de profissionais que acabam saindo ali para fazer o projeto próprio. Cada uma das bolinhas aqui representa uma gestora, né, então, enquadrado aqui, então as gestoras que são multimercado, que a gente chama, as bolinhas aqui, os círculos são as gestoras de equities. O que está em azul aqui com as cores da Turin são as gestoras que a gente tem um investimento, tá? E aqui em verde as gestoras novas, né, dos últimos 12 meses, e as gestoras vermelhas são as gestoras que acabaram ficando pelo caminho, tá? Isso aqui é mais um mapa para a gente conseguir entender de onde estão vindo as principais gerações de novos talentos, né? E se tem alguma casa que por algum motivo está tendo bastante saída de gestores ou de analistas, isso pode acender algum sinal amarelo para a gente tomar cuidado, porque provavelmente alguma coisa em relação ao alinhamento e remuneração desses funcionários aí talvez não esteja certo, tá? Mas isso é só mais um dos instrumentos que a gente usa para monitorar o desenvolvimento da indústria local. E aí a gente consegue partir, então, para a primeira parte que eu falei, que é a análise quantitativa, né? A gente tem hoje dentro da nossa amostra aqui, da nossa base de dados, são mais de 600 fundos, tá? Isso dentro da indústria local e da indústria global. Então, assim, a gente gasta bastante tempo fazendo o update e o input desses dados no nosso sistema, tá? A gente usa as principais ferramentas do mercado, tá? Acho que na parte global tem um pouco mais de dificuldade de conseguir dado de cota, mas na parte local aqui a gente usa a Bloomberg e o Quantum, né? Acho que é uma ferramenta super comum aí. Uma vez imputado esses dados, a gente faz análise desses dados, né? Então a gente usa o Excel e principalmente o R aí, que é uma ferramenta estatística para conseguir calcular as principais métricas de retorno. E a terceira parte aí é o armazenamento disso, como eu tinha comentado, é o reporting, tá? Então isso aí a gente usa um CRM aqui local nosso para conseguir consolidar todas as nossas informações que a gente tem sobre um fundo, né, e ter ali como se fosse mesmo uma grande engrenagem de conhecimento, onde todas as interações com o fundo, todos os documentos, todas as notas e todas as informações de performance vão estar concentradas nesse CRM, né? Então, se por algum motivo alguém sai da empresa, né, e vai querer ver qual foi a interação que esse analista teve ali com esse fundo no passado, vai estar lá dentro dessa nossa plataforma, e a gente consegue sempre ter a avaliação, né, e as nossas impressões e opiniões de um gestor ao longo do tempo, né, o que é muito importante para a gente entender como que as coisas evoluíram e até poder fazer ali uma autocrítica no final das contas, se alguma coisa acabou passando no nosso processo aqui e deu certo, se alguma coisa acabou passando e não deu tão certo assim, para a gente conseguir sempre refinar esse nosso processo de seleção, tá? Aqui eu coloquei, falando um pouco sobre a parte de retorno, né? Acho que isso são headlines que vocês devem sumariamente ver aí nos principais portais de conteúdo sobre o mercado financeiro, né? O conteúdo patrocinado ali, eu acho que, enfim, acho que é uma maneira rápida ali de você conseguir distinguir por que aquela notícia está ali, mas tem coisas que saltam os nossos olhos ali, que, enfim, acho que é melhor a gente ter um pouco mais de cuidado na hora de analisar, né? Então, são aqueles headlines clássicos, né? Os melhores fundos de ações em multimercados em setembro e nos últimos 12 meses. Então, acho que para qualquer pessoa que vai olhar isso de maneira um pouco mais rápida, né, que não tenha tanta familiaridade com o processo de análise de fundos, a pessoa vai olhar. Então, eu botei 2 quadros aqui que eu acho que simboliza bastante isso, né? Eu fiz um ranking ali baseado em retorno nos últimos 12 meses, no final de fevereiro de 2019, tá? E 2 meses depois eu fiz esse mesmo ranking, né? Então o cara que estava ali em primeiro nessa janela, que é o Vista Multi-Estratégia, 2 meses depois você vai lá e faz esse investimento. Vamos supor, gostei ali do fundo, estou olhando só performance, tá? Eu vou lá e aporto nesse fundo, né, como uma pessoa física ali,
acreditando que aquilo ali está me dando alguma informação mais estrutural sobre se é uma boa oportunidade de investimento ou não. E aí, 2 meses depois, eu vou lá, olho lá naquele portal de notícias do mercado financeiro, clico lá, vou ver quais são os principais fundos baseado na janela ali de 12 meses, e vou olhar e vou ver que o fundo que eu investi há 2 meses atrás já não é mais o melhor fundo, né? Então, assim, como é que eu vou tirar alguma conclusão disso, né? Concluir que o gestor esqueceu como se faz gestão, um pouco delicado fazer esse tipo de análise, né? Então, uma das coisas que a gente mais gosta de olhar aqui, né, acho que para ter conseguir tomar uma decisão um pouco mais consistente e menos sujeita ao efeito gregoriano, né, que é o efeito calendário, a gente sempre olha o retorno nas janelas móveis de 12 meses, tá? Então, a gente pega durante um período, seja 3 anos é um período comum que a gente usa, a gente pega nos últimos 3 anos, a gente pega a média, né, de como esse fundo performou nos últimos 12 meses, né, e vê qual foi o retorno médio que ele entregou e consegue tirar, assim, fazer uma análise menos sujeita ali a janelas, né? Então, você está pegando a amostra disso ao longo do tempo, tá? E a gente consegue ter informações muito úteis, né? Que é qual foi o retorno médio dele de 12 meses, né, ao longo desse período, qual foi a janela móvel de 12 meses que teve pior performance, né, e a janela máxima ali que dá qual foi o retorno máximo de 12 meses. Isso dá uma sensibilidade de consistência também, tá? Isso aqui é só uma outra maneira de representar aquelas informações que eu trouxe no último slide, mas a gente tendo um pouco de visão ali de consistência, tá? Então, sim, isso também está ligado muito à estratégia, as coisas posteriormente que a gente vai analisar, mas está muito ligado também ao tipo de volatilidade que é de se esperar em cada um desses fundos, né, e consistência também de cada uma desses fundos. Então, a bolinha vermelha aqui representa a pior janela de 12 meses, a bolinha verde aqui é a melhor janela, e aqui a azul a média, né, dessas janelas, para a gente conseguir fazer uma análise um pouco menos imparcial, né, vamos dizer assim. Então, as janelas em retorno móvel de 12 meses é um dos principais filtros que a gente usa, né, para poder olhar como é que o gestor tem performado ao longo do tempo. Mas a gente também gosta de olhar muito o Sharpe, né, que nada mais é do que o retorno ajustado ao risco, o Capture Ratio, que principalmente para equity isso aqui, tá? Mas é uma maneira ali de olhar se o benchmark sobe, quanto que ele vai capturar dessa alta, e se o benchmark cai, o Ibovespa cai, né, para o fundo de equities, quanto que ele vai capturar dessa queda, tá? Isso aqui é uma métrica bastante importante para os fundos long bias, né, que prometem se proteger ali em períodos mais difíceis para o mercado de ações. E a gente também olha bastante o alfa, né, ou seja, qual foi o retorno em excesso ao benchmark ajustado ao risco que esse gestor entregou, tá? Então, acho que das métricas de retornos, esses são os principais pontos que eu acho que valem a pena ser olhados, né, até para ter uma ideia preliminar do tipo de risco que está se tomando, que o gestor está se tomando, o tipo de retorno que ele vem entregado por unidade de risco tomada, né, e como que ele tem ali consegue capturar ou entregar ali junto com uma performance positiva ou negativa do benchmark, tá? Olhando para as medidas de risco, tá, ali na parte quantitativa ainda, mas pensando um pouco mais nas medidas de risco, a gente pode olhar a volatilidade, né, que eu acho que é a métrica principal ali quando a gente vai tentar entender, né, e ter algum cheiro ali de como que qual que é o tipo de retorno, né, qual o perfil de risco que a estratégia desse fundo vai empregar, tá? Mas a gente também gosta de olhar bastante o drawdown, né, de qual foi o tamanho da queda, né, desde o último topo histórico que o fundo fez. A gente olha bastante beta para entender ali, principalmente dos fundos de equity, né, como que o fundo se comporta, né, em relação ao benchmark, e correlação também, principalmente nas estratégias de multimercado, para a gente também, enfim, você acha que você pode estar até se iludindo, achando que você tem uma carteira de multimercados bem diversificada, mas se esses gestores estiverem basicamente tomando o mesmo risco, né, ou enfim, tem uma correlação alta entre suas principais posições, a sua diversificação, na verdade, não existe, tá? Mas são essas as principais métricas que a gente gosta de olhar na parte de risco. E tem algumas outras métricas aqui na parte quantitativa que a gente chama medidas de qualidade, né? Então, olhado o retorno, né, olhado as métricas de volatilidade, a gente vai entender
algumas outras coisas que não são ali, acho que, principais inputs ali para uma análise preliminar, né? A gente vai olhar como é que está o PL desse fundo, né, o patrimônio líquido desse fundo, como é que foi a velocidade de captação, ou como é que está sendo a capacidade de reter resgate, né, no momento, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora nos últimos 6 meses aqui para a indústria de ações, né, para os fundos dedicados a essa estratégia. Então a gente sempre gosta de falar que para esse ponto de captação e de resgate, principalmente captação, assim, é neither so fast nor so slow, né? Ou seja, a gente nunca quer que um gestor coloque muito dinheiro para dentro, né? Que ele esteja ali com a torneira aberta e, enfim, colocando a maior quantidade possível de capital para dentro, e a gente quer sempre que o gestor tenha uma velocidade de captação adequada à estratégia e aos mercados que ele investe, e que ele esteja sempre preocupado em ser remunerado por performance e não por taxa de administração, né? Que acho que esse é um ponto fundamental aí para a gente conseguir entender os incentivos de cada um dos gestores, né? É muito comum que os fundos que acabem tendo uma boa performance no curto prazo acabam recebendo um volume grande de capital no período curto de tempo, e a volatilidade do fundo acaba caindo em função de, enfim, o gestor pode acabar falando milhões de coisas, né, que o mercado está difícil, que não está, enfim, enxergando oportunidade, etc. Mas a verdade é que enquanto a volatilidade cai, né, que o gestor está tomando menos risco, ele está sendo remunerado por taxa de administração, né, que é sempre algo pior para o cotista do que ele ser remunerado por performance. Tá? Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso na segunda parte. A gente sempre olha a performance attribution, né, então a gente está identificando ali ao longo do tempo, né, como é que o estilo de gestão desse gestor pode estar evoluindo, né? Então a gente olha a atribuição dele na parte em cada um dos ativos de risco, né? Seja em moeda, seja em juros, seja em equities, ou no fundo de equities, né? De um fundo de ação. A gente vai tentar entender se o cara teve uma contribuição que levou a performance do fundo todo nas costas, se ele conseguiu, se o processo dele de investimento consegue se espraiar por mais ações, por mais ativos na carteira dele, né? Que não está só com um ganhador, mas sim com mais de um. E ao longo do tempo identificar aí style drifts, que a gente chama, que é quando o gestor, seja por motivo de captação rápida, seja por, enfim, algum analista que ele conseguiu trazer para a empresa, alguém que ele, com um calibre importante ali de análise, enfim, está desviando do que foi daquele tipo de gestão, aquele tipo de alocação que ele construiu a história do fundo, né? E a exposure evolution aqui, que a gente chama, que identificando ali como é que o gestor tem mudado ali a composição, principalmente para os fundos lá fora, tá? Tem mudado a composição de posições compradas e posições vendidas ao longo do tempo, tá? E avaliar o grau de convicção nas coisas que o gestor tem se comunicado. Aqui é só algo que a gente olha assim, quase que mensalmente, tá? Que é olhar como é que tem sido os principais contribuidores ali de captação positiva para a indústria de multimercado, para a indústria de ações, quem está captando mais, quem está perdendo AUM, se tem alguma coisa aqui que o gestor começa a perder AUM de maneira rápida e é um fundo investido nosso, com certeza a gente vai entender melhor o que está acontecendo. Tá? Isso aqui eu não coloquei o nome dos gestores aqui que representam cada uma dessas linhas de maneira de propósito, tá? Mas assim, dado esses dois ritmos de captação aqui, tá? Dado essas duas evoluções de patrimônio ao longo do tempo, qual gestor que você acha que adotou uma política mais conservadora de captação, tá? E está mais preocupado com a longevidade do negócio dele ao longo do tempo, tá? Eu acho que fica bem claro, né, que acho que é o gestor aqui representado pela linha azul, tá? Aqui está a evolução do patrimônio dele no eixo Y. Eu posso te garantir que esse gestor aqui é um dos gestores mais conhecidos do fundo da indústria de fundo de ações. Esse gestor aqui, vermelho, enfim, provavelmente está com os dias contados. Tá? Aqui é um pouco dentro das medidas de qualidade, né, que eu comentei do performance attribution. Tá? A gente avalia ali no mês a mês, tá? Como é que foi a atribuição de performance para cada um dos nossos gestores. Tá? E esse aqui está refletido nos gestores multimercados. Então aqui só uma representação do monitoramento que a gente faz mês a mês, e aqui a evolução disso ao longo dos anos. Tá? Então a gente tem data ali para esse gestor específico, que a gente está investindo há quase 10 anos,
a gente tem dados ali de quanto cada classe de ativos gerou ao longo de cada um dos anos. Tá? E aqui eu coloquei só um fato muito curioso que aconteceu durante o ano passado, que é um fundo multimercado que tem, enfim, opera diversas classes ali, principalmente a classe de juros e moedas, enquanto que a classe de ações ela sempre foi uma parte muito pequena diante de todo. Tá? Então você vê que ao longo dos últimos 10 anos ali, ações representou só 15% do total de retorno que esse gestor entregou. E aí em 2020 aconteceu que só dentro do livro de ações esse gestor perdeu 5,29%, 530 bases quase. Tá? E aí, falando aqui com os sócios, né, eu comentei, olha, essa gestora está desviando bastante do tipo de retornos que ela entregou para essa classe de ativo ao longo do tempo. É muito provável que a gente veja alguma mudança na equipe, alguma mudança com relação à exposição de ações dentro do multimercado. Vamos ver o que vai acontecer. E no final do ano não foi diferente. Tá? O sócio responsável pela parte de ações aqui acabou nos comunicando que ele, enfim, estaria dedicado a outras atividades dentro da gestora, e a parte de ações acabou sendo delegada para outros 2 profissionais que também estavam lá na gestora. Tá? Então, isso aqui é importante para a gente tentar ter algum tipo de cor, né, algum tipo de sinalização, ainda que de maneira bastante embrionária ali, de que alguma coisa, alguma mudança pode acontecer, ou de que tem alguma coisa que não está funcionando, né, ou que alguma coisa está mudando dentro do nosso investimento. Tá? Isso é super importante fazer. E aqui a exposição que eu tinha comentado, vou passar um pouco mais rápido por isso aqui. Agora sim, agora a gente passa para a parte que eu tinha comentado aqui, que é a parte qualitativa, né? Aqui tem uma dificuldade que eu acho que para o investidor pessoa física é sempre um pouco mais difícil você conseguir angariar essas informações aqui, porque muitas dessas informações vão estar ou disponíveis somente falando com o gestor, ou você só vai conseguir entender pedindo os documentos oficiais que são enviados para a CVM, para a Ambima, tá? Ou, enfim, você conseguindo categorizar essas informações ao longo do tempo. Tá? Então, aqui realmente eu reconheço que existe uma dificuldade do investidor comum de fazer, mas é onde justamente a Turin, por ser um multifamily office, há tanto tempo que a gente vem fazendo isso, o nosso relacionamento com toda a indústria local, né, e a indústria offshore, a gente consegue ter esse tipo de informação qualquer informação aqui de maneira super fácil. Tá? Mas assim, passando sobre os principais pontos aqui, a gente vai olhar o business, tá? Ou seja, a gente vai olhar como que a sociedade é formada, como é que é a remuneração de cada um dos analistas, como é que é o alinhamento, né? Ou seja, quanto que tem de capital proprietário dentro do fundo, a composição do passivo, tá? Se tem alguma concentração, se o cara não conseguiu trazer ali investidores sofisticados para dentro do fundo dele, ele está só se baseando em passivo de plataforma, que é um passivo um pouco mais volátil. Qual é o background desses analistas, né, desses sócios? Qual o track record que eles construíram? Né, qual foi o tipo de performance que eles entregaram ao longo do tempo? O turnover, né, que é a mudança ali do time de gestão, principalmente do time de gestão ao longo do tempo. Referências, que a gente se apoia bastante na nossa rede de relacionamentos aqui para conseguir ter mais informações ali a respeito de investidores ou de pessoas que estão olhando o investimento, ou de pessoas que conhecem os sócios daquela empresa, para a gente ter mais um nível de conforto ali dentro da nossa análise. E aí ter um pouco mais ali na parte de estratégia, ter um pouco mais de detalhes, né, e minúcias ali em relação ao processo de investimento, quais são os riscos, né, quais são os instrumentos que esse cara vai usar, quais são os mercados que ele vai operar, o nível de alavancagem, transparência e termos. Tá? Esses últimos 2 pontos aqui são principalmente para os hedge funds. Tá? Na parte global ali, as coisas são um pouco menos padronizadas do que elas são aqui no Brasil. Tá? Mas quando a gente vai olhar ali a sociedade da gestora, a gente sempre vai entender ali, né? Assim como também numa empresa, né? É importante você entender, né, como é que o equity está sendo distribuído, né? Como é que as pessoas estão sendo remuneradas. A gente sempre quer olhar aqui e entender que as pessoas os talentos estão sendo atraídos pelos bons motivos. A gente não quer ver uma concentração em um gestor, né, que a gente chama de one-man show. A gente não quer ver a concentração do equity, né, da remuneração da empresa baseada em performance ali, em quem não está fazendo gestão, em quem não está tomando risco. Né? A pessoa está ali, de repente, tem um equity grande da empresa, mas ela está na parte operacional. É um pouquinho difícil de justificar, né? Mas assim, a gente tenta pegar aqui, principalmente se a estrutura de incentivos da empresa ela está
ela está sendo bem colocada, né? A parte de alinhamento também, eu acho que tem um pouco... tem alguns pontos que a gente gosta de olhar, né? Então, principalmente para ver se o investidor, o gestor ali, né, os principais funcionários da empresa estão investidos no fundo, né? Então, existem alguns casos, né, principalmente no mercado global, né, na indústria de hedge funds global, de que mais de 50% ou até 100% do passivo de uma gestora é só de empregados e dos funcionários da empresa, tá? Mas, assim, regra de bolsa, quanto maior, aqui tem um caso de quanto maior, menor, né? Tem muito daquele fator skin in the game. O cara também está investido, ele falar que ele está investido no fundo, mas ele tem está investido num veículo do fundo, né, que ele tem prazos de resgate mais vantajosos que os dos clientes, ou que ele não está pagando as mesmas taxas que os clientes. São o tipo de coisas que geralmente acendem uma luz amarela e a gente sempre tenta investigar qual é o motivo por trás disso, tá? O número de estratégias aqui é mais para entender o foco, né? E assim como é o caso de uma empresa também, que de repente pode ter, enfim, uma empresa focada em prover serviços financeiros, imagina, compra uma divisão de um outro business, que acaba desviando o foco ali, acaba desviando do foco principal, da principal geração de receita dessa empresa. Isso certamente vai ser mal visto pelo mercado. Aqui no número de estratégias, acho que tem muitas minúcias a serem levadas em consideração, mas a gente sempre, assim, no limite, a gente sempre gosta de ter gestores que são focados, só tem uma estratégia, né, que são focados em entregar e gerar performance em um dos tipos, e somente em um produto e uma estratégia, tá? Se tiver enfim, outras estratégias, mas que a gente chama que são parametrizadas ali em relação à estratégia principal, acaba sendo um mitigador de risco, tá? Mas são coisas que a gente acha muito importantes quando a gente está avaliando o business. A composição do passivo, né, no final das contas, é você saber ali de, assim, quem é que está financiando o seu negócio, né? Basicamente isso, né? Não tem muita regra aqui, não é muita ciência exata, tem que entender qual caso a caso, né? Mas acho que regra de bolso, a gente sempre gosta de entender ali quem são os principais investidores e que ninguém tem ali mais de 20% do passivo da gestora, né? Porque, enfim, se acontece qualquer coisa, né? Vamos supor que é um grande banco, esse grande banco tem ali um problema de liquidez dentro do seu capital, né? Se esse cara tiver que pedir resgate, 20% vai machucar, mas não vai trigar nenhum tipo de venda forçada, né? Ou nenhum tipo de mudança da estratégia aqui. Olhar a qualidade do passivo ali também, acho que é um ponto importante, mas eu acho que eu já passei principalmente pelos principais pontos aqui. A gente vai olhar muito a equipe, né? Ou seja, se as pessoas já trabalharam juntas antes, se você está o gestor agora que está contratando só analista, que ele nunca trabalhou na vida, o risco dessa empresa logo no início, ela vai ser grande, né? Porque tem risco enfim, do perfil, né, de trabalho, de profissional e de gestão acabar não sendo compatível, né? Então a gente sempre gosta que as pessoas que estejam montando um novo negócio, por exemplo, tenham trabalhado por bastante tempo no passado, tá? Então aqui está a Capstone, que fez o lançamento, uma gestora multimercado, que fez o lançamento ano passado, principalmente por gestores que trabalharam junto durante os últimos 10 anos, né? Então, assim, existia pouco risco de cultura aqui, pouco risco das coisas não darem certo, tá? Isso é algo que a gente sempre gosta de olhar e entender, né, de onde que vieram a formação do time. Entender aqui, né, e aqui aquele mapa conceitual que eu trouxe no início, né? É importante você entender qual é a escola de formação de cada um dos profissionais, né? Então, no Brasil ficou muito famoso nos últimos 20 anos ali, né, as gestoras que saíram do Garantia, que foi um banco de investimento super importante, do Pactual, do BBM. Então, né, corriqueiramente, quando você está conversando com gestores que vieram de uma dessas casas, eles fazem questão de falar, né, eu sou ex-BBM, eu sou ex-Pactual, né, porque isso diz um pouco de como o que se esperar do estilo de gestão dele, né? Acho que cada uma dessas caixinhas aqui, né, Garantia, Pactual, BBM, tem pilares ali do processo de investimento de maneira bastante diferentes. Tá? E lá nos Estados Unidos, né, cada um tem os seus paralelos também, mas acho que no Brasil esses são os principais, o ex-Santander também, né, que são, enfim, foi uma escola importante de formação de profissionais. Aqui a gente gosta de entender de onde que esse cara foi formado. A gente tende a entender, então, o turnover da equipe, né? A gente sempre quer que as mesmas pessoas estejam fazendo as mesmas coisas, né, por um período prolongado de tempo, né? Acho que isso é verdade para empresas, isso é verdade para gestoras também. Então, se você olha ali
se você começa a perceber que tem um turnover grande dos sócios, né, ou de analista de uma equipe, pode ser um indicador ali meio antecedente de que alguma coisa na empresa pode não estar tão bem ajustada, seja a remuneração pode estar concentrada ali, o equity da empresa pode estar concentrado em uma ou duas pessoas, né, o que não é muito bom, interação do time, né, entre outras coisas. Se você olha, então, passando por exemplos um pouco mais práticos, quando você olha os principais cases aqui da parte de ações aqui da indústria local, Dynamo e Atmos, você vai ver que não vai ter nenhum evento muito relativo na parte societária desde do nascimento da gestora, né? Então, na Dynamo são os mesmos sócios fazendo as mesmas coisas há 20 anos. Atmos, são há 10 anos as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, entregando os retornos acima da média, né? Ou, enfim, no primeiro quartil da indústria. Olhando para a parte multimercado, o Itaú Red Plus ali nos últimos 10 anos foram os principais gestores de multimercados aqui do país e eram os 4 principais gestores que ficaram juntos durante muito tempo, tá? Até 2019 ali, quando teve quando esses gestores saíram para formar negócios próprios, tá? Mas assim, acho que isso é importante entender que esse é um ponto importante da análise de qualquer equipe, de qualquer gestor e também de empresas, né? Acho que isso tem tá para trazer alguns paralelos com outros cases. E aí, falando um pouco mais sobre estratégia, assim, acho que é importante você entender qual você vai conversando só com o fundo, né, ou você ouvindo alguma live, você vai entender qual que é o estilo de gestão, né? Se é um cara que gosta mais de apostar em teses de longo prazo, que nem o Verde na parte de multimercados, né? Tá apostando em tendências que nem sempre se cristalizam no preço ali dos ativos com tanta rapidez, né? Mas se você olhar um cara tipo o Itaú Red Plus, que eu tinha comentado, ou a A1, ou a Genoa, né, que são outras gestoras multimercados que têm um viés de olhar os dados muito na margem, né? Então fazem acompanhamento de coleta de preço de inflação, por exemplo, dia a dia, semana a semana ali, e os caras conseguem ter um estilo de gestão que é mais de trade, né? Que é mais muito em curto prazo. Ele vai pegar ali tiros curtos em alguns dos ativos, vai pegar movimento de 20 bips nos juros, vai pegar movimento de 3% na moeda. Então, é importante você fazer essa distinção, até para você conseguir montar uma carteira de multimercados, foi o que eu falei, você não está preso em um só estilo de gestão e você conseguir maximizar o efeito de diversificação da sua carteira. Tá? A parte de instrumentos aqui enfim, você entender quais mercados que cada um desses gestores podem atuar. Tá? Então, dar um exemplo aqui de uma gestora que a gente, nossa parceira já há 2 anos, que é a Mar. Ele deixa muito claro ali quais são os limites de quais são os mercados que eles vão operar. Então, tá pequenininho, mas ele vai operar na parte de macro, juros, né, numa alavancagem máxima de 12,5 vezes por cento patrimônio líquido, e câmbio, né, que ele assim, pode ter exposição máxima ali de até 75% do fundo. Então, você tendo essas informações ex-ante, né, antes de você investir, você conseguindo olhar se ao longo do tempo ele desviou ou não dessa estratégia, é um ativo muito grande para você conseguir garantir que esse cara não está sendo leal ao que ele falou, que não está tendo nenhum tipo de mudança na estratégia. Os limites de risco aqui também acho que são partes fundamentais, mas está muito a ver ali também com a parte de instrumento que eu disse. Transparência, que é menos relevante para o mercado local, né, mas você conseguir entender, né, a estratégia desse gestor, você conseguir explicar isso para o seu cliente, é um ponto importantíssimo. E os termos aqui acho que são menos importantes para a parte local, são mais relevantes para a parte internacional, que as coisas são menos padronizadas. Mas é algo que também não pode, assim como os prestadores de serviços não podem passar, acho que batido, principalmente quando você está olhando o mercado lá fora. Tem aqui os últimos pontos, que eu vou passar super rápido, mas a parte de monitoramento. Então, como é que é o dia a dia, né, de um gestor de fundos? Você tem que estar não só fazendo o acompanhamento, né, dos fundos que estão investidos, mas também está sempre aberto ali, está sempre ciente do que está acontecendo na indústria, até para você conseguir enxergar novas oportunidades de investimento. Então, hoje aqui na Turim, a gente faz uma média de 2.900 calls por ano, tá, de reuniões que a gente faz. Cerca de 2.100 ali desses calls ali, né, um pouco acima de 2/3. A gente vai estar olhando sempre oportunidades novas de investimento, tá, e aí os outros 800 ali sempre acabam sendo coisas mais do acompanhamento. Né? Aqui um pouco do script do que a gente manda, sempre que a gente faz uma conversa com o fundo, a gente vai tentar pegar o update da parte institucional,
da parte de cenário, quais são as principais posições e uma conclusão, né? Se a gente tem que investir mais, o analista acha que tem que investir mais, tem que investir menos, tem que estar atento com algum ponto específico, né? É sempre importante para manter todo mundo da equipe a par do que você está cobrindo, né? E aqui, acho que da parte que eu tinha comentado já na parte de acompanhamento de performance, a gente faz um heatmap ali para entender como está as principais alocações de risco de cada um dos fundos e conseguir comunicar isso da maneira mais clara possível para os nossos clientes. Tá? Na parte de equities também, mas, enfim, mais concentrado aqui no monitoramento de overlap, né? Enfim, se tem alguma posição consensual e até, assim, derivar ideias de investimento para a gente ter na nossa carteira de exposição direta também. Tá? Assim, acho que tem alguns pontos importantes do acompanhamento de equities. Gente, eu acho que eu acabei passando um pouco rápido demais sobre todos os pontos que eu gostaria de colocar, mas eu achei importante a gente deixar essa parte aqui para Q&A. Então, eu vou parar de compartilhar minha tela aqui agora e acho que estou super aberto a isso para o Walter. Caso tenha alguma dúvida, ou a gente abrir aí para as dúvidas do pessoal que está assistindo. Perfeito, João. Cara, primeiro, obrigado pela aula. Realmente foi uma aula, você passou por diversos indicadores, de diversos tópicos, enfim. E por você ter passado por vários tópicos, de vários macrotópicos, enfim, eu acho que é uma pergunta minha, pessoal, mas acho que é uma pergunta para todo mundo ali. Tem algumas pessoas que não entendem, que não estão muito inseridas nesse mercado ainda, nesse ambiente do mercado financeiro como um todo. Se você fosse eleger um ou dois critérios ali que você, João, analista da Turim, elegeria como os três principais critérios para você escolher um gestor, quais que seriam aí? É equipe, é retorno, é risco, é o quê? Acho que a parte qualitativa, como eu disse, é o ponto mais importante. Tá? E dentro todos aqueles pontos que eu falei, eu acho que a equipe é o principal ponto, são as pessoas, né? Como você vai montar o seu time, qual foi o critério de seleção, o alinhamento dessas pessoas que estão com você. Tá? E eu gosto sempre de ver que o equity da empresa, né? Que a remuneração da empresa, a participação nos lucros dessa empresa, ela está tendo uma fluidez ao longo do tempo. Tá? Ou seja, está dando oportunidades, né? Como uma boa partnership funciona, você está dando oportunidade, você montou a empresa, tudo bem, você tomou o risco, mas você tem que dar oportunidade para novas pessoas terem acesso a esse equity, novas pessoas ali que estão entrando na sua empresa, né? As analistas, mais júniores, etc., ao longo do tempo vão ter acesso, né, a esse equity e vão conseguir perpetuar um pouco do que você construiu. Né? A gente sabe que nenhuma gestora vai ser... Nenhum gestor, né, vai viver para sempre. Né? Acho que esse é um ponto, e acho que menos importante, claro, mas acho que também é importante olhar qual é a consistência de retornos que esse gestor entregou nos diferentes ciclos de mercado. Tá? Isso é super importante, porque durante o bull market, né, enquanto tempos de bonança, é super normal você ver as pessoas que tomam mais risco, né, as pessoas que são os gestores que operam de maneira mais alavancada, né, ou são mais imprudentes, vamos dizer assim, eles acabam se destacando muito. Né? Mas quando o mercado vira, você precisa ter certeza de que esse cara não vai quebrar. Né? Então, você conseguir ter ali algum cheiro de performance, alguma metodologia, né, para você conseguir ver de como esse cara deve se comportar, né, se o mercado virar, é um ponto importante para você conseguir ter alguma confiança de que você está investindo por longo prazo. Tá? Mas acho que eu botaria esses dois principais pontos aí, né? Equipe, pessoas e consistência de performance nos diferentes ciclos de mercado. Perfeito, perfeito. E já pegando um gancho nessa última parte que você falou em relação à alavancagem, enfim, eu acho que isso tem muito a ver com aquele gráfico que você mostrou da evolução do PL de um fundo e comparou com o outro, né? Você poderia explicar Sim. O porquê que o gráfico vermelho, a linha vermelha, demonstra o gestor pior, vamos colocar assim? Sim, claro. Naquele caso específico, o gestor que estava representado ali para o vermelho, tá? Ele saiu de uma outra tesouraria, acho super importante, um gestor super assim, renomado, conceituado, e quando ele foi montar a gestora dele,
ficou muito claro que, até pelo pagamento de rebate, né, ou seja, quanto que estava pagando para os alocadores, para os alocadores e distribuidores, né, venderem o fundo dele, entre aspas, ele estava muito claro que ele estava mais preocupado em ser um agregador de ativos, tá, do que um gerador de performance. De novo, né, o que isso quer dizer? Ele estava muito mais preocupado em ser remunerado independente da performance que ele entregar, do que, de fato, entregar uma performance positiva, robusta para os seus cotistas e ter aquilo com uma visão de longo prazo. Tá? Enquanto que o gestor representado pela linha azul é um gestor que não está disponível em plataforma, um gestor que nunca marketeou os fundos, né? Foi construído o trabalho dele ali aos poucos, foi construído o track record, falando com as pessoas que entendessem qual a proposta de estratégia de investimento que ele estaria navegando, qual tipo de empresa que ele estaria investindo. E isso ao longo do tempo que acontece, né? Quando você consegue garantir que a sua base de cotistas está alinhada com o seu ativo, né, ou com a sua estratégia de investimento, caso aconteça do mercado virar, né, foi o que eu falei, né, quando a performance não é tão boa por um motivo específico, seja por o mercado virou, ou seja porque o gestor fez alguma escolha errada de investimento, você consiga com que isso não destrua o seu negócio. Se você tem só cotistas ali que estão ali porque a performance de curto prazo é muito boa, ou porque você está pagando taxa de rebate ali em cima da venda que aquele distribuidor vai fazer do seu fundo, quando o mercado vira, esse cara ele pode ver o seu business acabar. Assim, e é um pouco do que está acontecendo, tá? Assim, tá tendo uma corrida de saque, mas está tendo saques sucessivos ao longo dos anos desse gestor, porque as pessoas não entendem o que está acontecendo, as pessoas veem a performance ruim e ficam apavoradas. Né? Então, acho que foi o que eu falei, assim, acho que tem um ponto muito curioso que ele não pode ser nem tão rápido e nem tão devagar. Tá? E se for muito rápido, você precisa ter uma boa explicação para isso. Ao mesmo tempo que se o cara está construindo o negócio dele há 10 anos ele não consegue captar, opa, tem alguma coisa que pode acender um sinal amarelo ali, entendeu? Mas acho que grandes linhas é isso, né? Você garantir que as pessoas que estão investidas estão lá pelo momento certo e de que quando um vento ruim vier, esse vento ruim não vai acabar com o seu negócio. Perfeito, entendi. E, João, a gente recebeu uma pergunta aqui, só construindo um contexto. Vocês são multifamily office, então a gente imagina que vocês tenham bastante contato com as pessoas que financiam vocês, então as famílias que financiam vocês. Como que é a decisão, o processo de decisão? Eles influenciam em alguma coisa? Eles estão ali de alguma maneira por ter menos clientes, por ter menos financiadores? Eles estão mais presentes na gestão, em como vocês funcionam ou não? É um escritório independente em relação a isso, no caso. Exato. Não, acho que só antes fazendo uma distinção importante aqui, porque no business de gestão de patrimônio, tá? Que é diferente do business de gestão de recursos, que é o caso de uma gestora, no business de gestão de patrimônio, né, e no nosso modelo específico, os clientes eles nos pagam para a gente prover um serviço enfim, principalmente de alocação ali do patrimônio deles, mas também algumas outras coisas, como advisory da parte regulatória, né, da parte de tributária, etc. Tá? Mas falar um pouco sobre a parte financiadora da empresa, você dá a entender que esse cliente vai estar ali ligado à remuneração da empresa. Tá? E não são realmente só clientes mesmo. Tá? E aí, acho que especificamente a sua pergunta, varia muito. Assim, varia muito. Tem clientes que não entendem nada de mercado, esses caras construíram a vida deles num business de real economy, né? São gestores, são empreendedores, né? Ou são, enfim, até herdaram aquele patrimônio, né? de outras gerações e não conhecem nada de mercado. Tá? E aí, nesse sentido, eles têm casos que realmente delegam 100%. Né? A gente sempre gosta de fazer que a gente chama de aculturamento financeiro. Né? Sempre que a gente tem algum cliente novo que ele não entende de nada, assim, falar, não, delego 100% para vocês. A gente também não gosta disso. A gente gosta que o cliente ele esteja ciente dos riscos que ele está tomando. Né? A gente tem um trabalho muito legal de suitability que a gente faz, né? Que, na verdade, não é nem suitability, né? É um processo de entendimento
da capacidade desse cliente de tomar risco, a disposição, se ele entende os ativos que estão na carteira dele. A gente faz todo esse trabalho antes da gente começar a fazer qualquer movimento de alocação. Tá? Então, assim, dito isso, partindo do pressuposto que todo mundo parte do mesmo patamar, aí tem perfis e níveis diferentes de entendimento de mercado. A gente tem clientes que são que vieram do mercado financeiro, então o cara vai entender super bem o que está acontecendo, que vai querer, assim, falar, qualquer coisa que vocês forem fazer na minha carteira, me avisem. Né? Então, assim, tem esse cliente, também tem, por outro lado, ali o cliente que mesmo entendendo pouco, mas entendendo o mínimo ali para a gente conseguir ter uma conversa de igual para igual em relação à alocação da carteira dele, ele acaba acatando ali as nossas sugestões 99% do tempo. Tá? Mas varia bastante, tá? Acho que só para resumir aqui, varia bastante, e a gente sempre gosta de fazer esse aculturamento financeiro com todos os clientes que entram aqui na nossa base de clientes. Perfeito, legal. Acho que é interessante saber isso, porque não é todo dia que a gente conversa com o Multifamily Office, a gente não tem muito contato assim, então achei legal perguntar isso também, achei legal a pergunta e obrigado para quem mandou. A gente recebeu outra pergunta aqui também do Lucas, e ele falou assim, ó, geralmente no longo prazo os mais conservadores têm retorno melhor que esses alavancados, ou não é uma regra? Não é uma regra. A alavancagem é um instrumento muito poderoso para geração de retornos, mas ele, se você estiver errado, se você for pego no contrapé, ele pode te destruir. Tá? Acho que essa é a grande sacada do negócio. Tá? E esses profissionais que se utilizam de alavancagem, a gente sempre procura entender, né, qual é o histórico dele de utilização de alavancagem, tá? Qual foi a capacidade dele, né, de reduzir e aumentar a alavancagem ao longo do tempo, né? E se de fato, né, quando o momento ruim veio, esse cara foi pego no contrapé, foi se os limites de risco dele funcionaram. Tá? Isso é menos comum, tá, para os fundos de ações, que assim, é difícil você botar um limite de risco para fundo de ação, porque geralmente quando as ações estão caindo muito, você não quer que o gestor seja estopado, né? Você não quer que ele venda as ações quando estão caindo, você quer que ele tenha convicção de que ele fez um bom processo de análise e de que ele vai conseguir, inclusive, aumentar aquelas posições caso nada tenha mudado no case dele de investimento. Mas nos casos dos multimercados, é super importante você entender e ter certeza de que os limites de risco desse fundo ele está funcionando. Né? Então, por exemplo, tem um parceiro nosso aqui que ele ficou... tinha uma métrica assim, atingiu 10% de drawdown, né, que é a distância ali do pico máximo da cota com relação à queda, né, que ele teve desse período. Ele tinha uma regra de que quando você atinge 10% de drawdown, você zera o risco pela metade, e de quando você tem 15% de drawdown, você zera completamente o risco. Tá? E quando ele atingiu esse risco, ele nunca tinha atingido, mas quando atingiu esse risco, ele veio e comunicou a gente, falou, a gente está zerando o fundo hoje, a gente está zerando completamente o fundo hoje, a gente atingiu o nosso momento de risco, a gente entende que esse momento é bom, tá, para voltar a comprar risco, né, voltar a alocar, mas a gente está seguindo com aquilo que foi combinado no passado e a gente está zerando o fundo. Tá? A gente quer fazer uma mudança desse modelo de risco, a gente só vai fazer depois que a gente recuperar a cota máxima. Então, assim, isso deu para a gente uma sinalização de que, primeiro, esses limites de risco funcionam, né, eles não estão relacionados no papel, e de que esse relacionamento, muito provavelmente, ele se mostrou muito mais sólido, né, e de longo prazo do que a gente até tinha como sinalização no momento. Tá? E, enfim, esse fundo, depois disso, ele reviu os parâmetros de risco dele, e esse ano, inclusive, isso foi algum tempo atrás, tá? O fundo estava performando super mal esse ano. E esse ano é o fundo que mais performa na nossa carteira, a gente teve convicção de aumentar quando ele estava nesse momento não tão confiante assim, não tão bom. Tá? Mas não tem uma regra básica de que os conservadores acabam performando melhor do que os mais alavancados. É tudo uma questão de entender caso a caso ali de como que a alavancagem foi utilizada. Perfeito, acho que é legal pontuar também que a alavancagem é um potencializador ali de retorno, mas ao mesmo tempo um potencializador de risco também, então é sempre bom pesar isso, né?
E, João, a gente está chegando ao final aqui, acho que dá tempo de mais uma pergunta. A gente recebeu aqui uma pergunta relacionada à criptomoeda. E como que vocês, como multifamily office, vocês e as próprias famílias enxergam o investimento em criptomoeda, enfim, se vocês fazem esse tipo de investimento ou não, se é muito arriscado para a carteira de vocês, para o perfil de vocês, se não, enfim. Queria que você comentasse um pouquinho aí para a gente finalizar. Sim, na verdade a gente, como vocês podem imaginar, né, a gente, nossos clientes são muito sensíveis a preço, né, então quando caiu lá de 18 mil para 2 mil, né, em 2019, ninguém queria, né? Acho que, obviamente, assim, resguardadas as devidas proporções, tinha muita coisa acontecendo ainda, tá? Tinha muita coisa a ser provada dentro da tecnologia das blockchains, né, dos respectivos tokens, mas especificamente nos últimos 2 anos aí, né, que quando teve voltou para os all-time highs, etc., a gente começou a ter bastante procura aqui, né, e mais curiosidade mesmo dos nossos clientes, né, assim, putz, será que não dá para a gente ter 0,5%? Será que a gente não dá para ter 1%? Né? Qual foi a nossa resposta em relação a isso? A gente falou, bom, existe acho que a oportunidade é enorme, né, acho que existe muitas dúvidas ainda a respeito do Bitcoin, né, e das criptomoedas como classe de investimento, né, acho que a parte regulatória, a parte tributária, a parte de custódia, que é algo super importante para a gente também, né. Acho que tem muitas dúvidas sobre isso, então qual que vai ser o melhor approach a gente fazer? Vamos investir com os nossos fundos, com os nossos gestores que entendem isso, tá, que a gente já tem um relacionamento de longo prazo, e entendem isso, tem pessoas especializadas ali para entender todas as minúcias e todos os pontos específicos de cada um desses pontos de atenção, né, que eu tinha falado. Então, a gente primeiro fez um investimento, né, numa estrutura ilíquida, tá, que ele, na verdade, vai investir em empresas que estão utilizando o blockchain para conseguir fazer, né, projetos de empresa, né, montar sua empresa ao redor dessa cadeia, e até também empresas que, enfim, que estão ali utilizando seus programadores, etc., para eventualmente desenvolver novas blockchains e, enfim, cada uma tem suas minúcias, né? Esse foi o nosso primeiro approach na parte ilíquida. Na parte líquida, né, dos gestores que investem em ativos líquidos, a gente tem exposição indireta também, tá, com relação a um gestor de tecnologia, né, nos Estados Unidos, que a gente tem um fundo específico com ele só voltado para fintech, né, a blockchain e o Ethereum, principalmente, com essa parte de DeFi, né, é um componente importante desse fundo, mas a gente ainda está estudando e entendendo quais são as implicações da parte regulatória para a gente ter os ativos diretamente na carteira, né, e a gente está vendo quais são os melhores provedores de serviços, os melhores custodiantes, os melhores administradores, né, e também se adaptando ainda, porque a grande verdade é que os bancos de investimento, né, e os bancos que provêm serviço para os nossos clientes, né, na parte de administração, de custódia, etc., ainda são muito receosos com isso, né? Então, alguns deles nem permitem, por mais que a gente tenha vontade, eles não permitem que o cliente faça a compra desses ativos, tá? Então, a gente assim, a gente já tem exposição que a gente chama de indireta, tá? Que é através de gestores, mas na parte direta ali a gente ainda está entendendo como é que todos esses pontos que eu tinha comentado, né, de regulação, tributação, etc., se encaixam dentro do nosso framework para a gente conseguir fazer um investimento ali numa moeda específica, tá? Só para dar um exemplo. Mas é uma boa pergunta. Perfeito, João. Obrigado. Olha, assim, finalizando por aqui, a gente gostaria de agradecer em nome da Financial, em nome do Financial Invest Challenge também, muito obrigado pela aula, muito obrigado pelas respostas em relação a esses últimos 20 minutos aí. E aí, agora, falando com a galera do Financial Invest, né? A gente espera que vocês tenham gostado também, que essa aula que o João deu tenha agregado a vocês e agregado ao Challenge como um todo. Para as pessoas que estão vendo que não estão no Challenge, se inscrevam para o próximo. E, João, mais uma vez, muito obrigado, tá, pela sua presença. E, enfim, se quiser dar um tchau pro pessoal aí, tá contigo. Não, só agradecer pelo espaço aqui de estar representando a Turim, né? Acho que explicando um pouco mais também do business de multifamily office, que acho que é algo que ainda não é muito bem entendido, principalmente pelos alunos da graduação.
Dizer que estou super, assim, foi um prazer estar aqui com vocês, estou super à disposição, caso tenha alguma dúvida específica, acho que vocês têm meu e-mail e espero a gente poder estar junto aí nas próximas edições do Challenge. Perfeito, João. Obrigado, viu? Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.